Olá, meus irmãos, muito bom dia. Você ouvinte da Rádio Estação da Luz. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 29/10/2020, com mais um programa Construindo Pontes para a Eternidade. Nós e nossos amigos aqui, né? E queremos agradecer a você. E só lembrando que a Web Rádio Estação da Luz é a sua rádio que emana paz de Natal para todo o planeta Terra. A Web Rádio Estação da Luz tem o apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. Também o Centro Espírita Aprendiz do Evangelho Guaianazes, aqui na Zona Leste da capital paulista. Um bom dia a você, gratidão a Deus por estar nos acompanhando aqui pelas ondas da Web Rádio Estação da Luz e também pela página do Facebook da Estação da Luz. Convidando a você a participar conosco, a interagir, a fazer suas colocações, sua pergunta, nos ajudando a construir essa ponte para a eternidade. E aqui nós temos nosso companheiro ao meu lado, minha companheira de todas as horas, né? Marília. Bom dia, Marília. Bom dia a nossos irmãos de sala, Alexandre, Hugo, Delso, aos nossos ouvintes, aqueles que nos veem, nos acompanham pela plataforma, que todos sejam bem-vindos a mais essa oportunidade que Deus nos oferece de estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais, que Jesus esteja conosco agora e sempre. Também temos aqui na nossa sala ele que é o idealizador de todo esse trabalho, que nos incentivam aí a estar levando o Evangelho, os estudos da doutrina espírita a todos, o nosso querido amigo, irmão de caminhada, nosso amigo Elielson Tavares. Bom dia, Tavares. Bom dia, meu amigo, que a paz, o amor e a harmonia de Jesus esteja com o coração. E logo que eu estava escutando aqui, eu digo, pronto, Cine Moreira está na nossa rádio, mas depois fui ver a você, danado, aquela voz de Cine Moreira, muito bem. Você e seu bom senso, rapaz, muito bom. Bom humor, muito bom. Então, e vamos trazer também o nosso amigo Alexandre Santos, ele que faz parte desse programa, e também o programa de quarta-feira, Filosofia, Ciência e Moral, bacana, muito importante, né? Eu não perdo um. Bom dia, Delso, bom dia, Dona Marília, bom dia, meu amigo Elielson Tavares. Vamos juntos fazer o programa hoje, tentar fazer um programa bem legal. Bom dia, Hugo também, nosso amigo Hugo Laércio. Turma boa. Tamo junto para mais um. Hugo, bom dia, Hugo. Sejam todos bem-vindos. A todos que estão Bom dia. Bom, gente, nós vamos iniciar trazendo aí uma pequena mensagem. Você faz a preparação? Hugo, tem evangelho aí? Já prepara tá aí do lado. Já prepara aí o evangelho para uma pequena leitura e o Alexandre e Tavares um pequeno comentário. Vamos lá. A mensagem de hoje é intitulada A Vida. É do livro Conversando com Leon Denis. A vida do homem é um drama lógico e harmônico, cujas cenas e decorações mudam, variam ao infinito, mas não se apartam nunca, um só instante, da unidade do objetivo nem da harmonia do conjunto. Só quando voltarmos para o mundo invisível é que compreenderemos o valor de cada cena, o encadeamento dos atos, a incomparável harmonia de todo em suas ligações, do todo em suas ligações com a vida e o universo universais, e a unidade universais. Então, meus amigos, é uma pequena mensagem que nos convida a refletir sobre a vida, a importância que nós temos, né, de aproveitarmos melhor cada dia, cada instante da nossa caminhada. E é nessa caminhada que nós vamos construindo valores que carregaremos para a vida futura, para a vida, essa vida invisível, que nós não vamos estar aqui mais na matéria, mas vamos estar em espírito, né? Como muitos em espírito estão entre nós. Então essa é a caminhada da nossa vida, e muito importante essa pequena mensagem do nosso amigo Leon Denis, ele que é um companheiro estudioso do tempo de Kardec, né? Bem juntinho com Kardec,
na nossa querida doutrina espírita. E agora eu vou passar para que Marília possa fazer a preparação, o início do nosso trabalho dessa manhã. E já vamos assim elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai misericordioso, causa primária de todas as coisas, a Jesus, nosso mestre e irmão maior, roteiro e guia da humanidade, a nossa Mãe Maria Santíssima, que ela possa nos envolver no seu manto azul de luz, a todos os espíritos de luz que possam estar conosco, nos amparando, nos instruindo, nos intuindo, e mais esse dia, e mais essa manhã, para que possamos absorver o melhor possível, mas acima de tudo estarmos colocando em prática na nossa vida, e vamos já agradecendo a esse Pai de infinita misericórdia e bondade por todas as oportunidades que Ele coloca em nosso caminho, até mesmo aquelas mais difíceis, pois são através delas que crescemos, evoluímos e colocamos à prova o que estamos estudando, o que estamos aprendendo. E assim nós vamos agradecendo a esse Pai com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feito no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos, Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Mas nós temos o nosso trazer aqui a tela, o nosso querido Amadeu Ferreira, ele que está aqui conosco. Bom dia, senhor Amadeu, seja bem-vindo. Bom dia, um bom dia especial a todos vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz. Paz e luz com Jesus. Amém, meu irmão, de coração. Essas pontes que nos ligam aqui, São Paulo, Natal, né? Mundo afora aí, Brasil, nosso querido Brasis, como diz o nosso querido Amadeu. E essa ponte está nos ligando aí, nós que já criamos esse elo pelo coração, né? Pelos sentimentos. É muito bom estar com vocês todas as semanas, todos os programas, todas as leituras aqui. Eu vou pedir, Hugo, para que ele faça uma pequena leitura aleatória aí do Evangelho, e que Amadeu, Tavares, Alexandre fiquem à vontade para fazer pequenos comentários aí. Que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos ao trem o que queríamos que nos fosse feito. Então, é só uma pequena frase que eu tirei aqui, mas é importante, né, que nessa frase nós resumimos toda a lei espiritual, né, todos os procedimentos que nós precisamos para evoluir, né, que é o quê? É o respeito, né, a todos os seres, a todas as pessoas, a nós tratarmos com o mesmo carinho, a mesma dignidade, a mesma compreensão, como nós nos tratamos, né, como nós olhamos por nós mesmos. E é importante a gente analisar cada vez mais, né, se nós estamos conseguindo e buscando, né, essa compreensão, esse respeito aos nossos semelhantes. Hoje nós vivemos numa sociedade em que, apesar dos progressos materiais, tecnológicos, nós vemos muitas brigas, né, por questões de ego, por questões políticas, por questões religiosas. Muitas vezes nós estamos brigando com o semelhante para ver quem tem mais razão, ou quem está mais perto da verdade, ou, né, através dos favores materiais da vida. Então, nós temos que sempre refletir sobre isso. Será que nós estamos tendo a compreensão, né, o respeito, a dignidade, ao livre-arbítrio do outro, né, as limitações do outro? Tudo isso são convites que Jesus Cristo nos fez há mais de 2000 anos, e nós ainda temos muita dificuldade em conseguir seguir isso, em conseguir compreender a profundidade dessa pequena frase.
né, o quanto nós viveríamos em harmonia se nós parássemos de olhar para o outro como um inimigo, como um adversário, como, né, uma pessoa que, às vezes, para eu ser feliz, a pessoa precisa ser infeliz, ou para eu ser feliz, a pessoa precisa ter menos que eu. Então, a gente precisa expandir a nossa compreensão, a nossa consciência, para perceber que no mundo há espaço para todos. Né? No processo evolutivo, ninguém fica para trás. Do mesmo jeito que eu quero ser feliz, né, que eu quero ter uma família em equilíbrio, que eu quero ter algum bem-estar material e espiritual, o outro também tem todo o benefício, toda a oportunidade para ter isso também, e não há nenhum desmérito, não há nenhum problema em o outro conquistar isso. Mas muitas vezes nós, com o nosso ego, o nosso egoísmo, nós nos focamos muito, né, apenas em mim, ou que tudo venha para mim, nada para o próximo, nada para o outro. Então, né, essa é uma condição essencial para a nossa transformação, para a transformação do planeta, né, e é uma das principais leis divinas que existem, né, essa capacidade de nós estarmos em equilíbrio com o semelhante, né, com o nosso irmão. Então, fica essa reflexão aqui, caso os amigos queiram complementar e comentar algo aí, fique à vontade. Amadeu, Alexandre, um de vocês aí. Ok, meu querido Delso, paz e luz com Jesus. Eu acho que o Hugo já falou tudo. Veja bem, eu já ouvi de irmãos espirituais explanações extremamente ricas e que, inclusive, nos chamam a atenção na condição de espíritas, porque nós seguimos muito rigidamente a letra do Evangelho. Não faça a vossa mão direita o que vê à esquerda, não faça à esquerda o que veja à direita, e etc. E a gente termina se omitindo, muitas vezes até de fazer o bem, imagine divulgar. E aí o irmão espiritual nos dizia de como o mal é afoito. Por que o mal prospera com tanta facilidade? Porque ele é divulgado. Acontece qualquer catástrofe, acontece um crime, qualquer coisa violenta, as pessoas correm atrás, imediatamente já fazem uma rede de divulgação, no instante aquela notícia ruim se propaga. O bem, pelo contrário, fica escondido. E aí, o que a gente precisa fazer, segundo aquela orientação do irmão espiritual, não é a gente se expor, não é a gente, por exemplo, se arvorar de que somos os salvadores da pátria, mas basta lembrar a lei de amor de Jesus, que é só caridade, é só bondade, é só indulgência, é só misericórdia. E aí, a gente, divulgando os feitos, sem ostentação, naturalmente, mas para que as pessoas saibam que existem corações bondosos, existem seguidores de Jesus que estão aí dispostos a ajudar os irmãos que precisam, porque essa é a proposta. E se nós pararmos e refletirmos, é essa exatamente a proposta para um processo regenerativo. O que vai acontecer quando nós entrarmos num processo regenerativo? Ora, mais da metade da população do planeta, encarnado e desencarnado, vão estar fazendo bem. Ora, se nós divulgarmos isso, não com ostentação, é muito provável que a gente consiga contaminar mais gente do que são contaminadas as pessoas quando acontece uma coisa negativa. E Hugo foi muito feliz nessa sua exposição, quando trata exatamente dessas inconveniências que acontecem quando a gente se omite, quando a gente não faz aquilo que deveríamos fazer. Fazer o bem e mostrar que o bem foi feito. Não é fazer o bem para que tenhamos reconhecimento, isso não nos interessa, mas fazer o bem para se saber que existem pessoas boas que estão amando, que estão ajudando e que estão recebendo também pelo bem que estão fazendo, porque, como diz o Evangelho, é dando que se recebe. Então, eu acho que a gente, sem ostentação, poderíamos também sair um pouco da letra morta do Evangelho e correr atrás da prática, que é exatamente o que nos conduz ao processo regenerativo. Obrigado, meus queridos irmãos. Muito bem colocado pelo nosso irmão Amadeu. E agora, como nós estamos na quinta-feira estudando
o Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando a introdução ao estudo da doutrina espírita através do Livro dos Espíritos. No item 7, a ciência e o espiritismo, e nesse item, Kardec vem nos esclarecer nas questões científicas, né? Nesta oposição das corporações científicas. Então ele vem dizer sobre a opinião daqueles que acreditam que uma vez que as corporações científicas ainda não deram aval ao espiritismo, que as propostas espíritas, no entanto, não devem ser consideradas. São aqueles opositores, né, que questionaram Kardec a questão das comunicações dos fenômenos espíritas. Kardec vai responder essa opinião dizendo, ele vai colocar que o espiritismo é uma ciência própria, né, que independe das outras ciências, sendo o espiritismo uma ciência que trata do espírito e suas relações com o mundo corporal. O espiritismo não tem nenhuma ligação direta com nenhuma outra ciência que trata da matéria. Ele chama essas outras ciências de ciências ordinárias. Mas para o nosso enriquecer, já começar o nosso diálogo, eu vou chamar ele que ainda não falou por aqui, Alexandre, iniciando, e que se quiser fazer comentários sobre o texto do Evangelho, fique à vontade, meu irmão. A palavra é toda sua. Eu não vou comentar sobre o Evangelho, porque essa dupla aí já fechou todos os pontos, né? a dupla fantástica aí, Amadeu e Hugo. Mas já entrando na introdução do Livro dos Espíritos, meu amigo Delso, meu amigo Hugo, meu amigo Amadeu e minha amiga Marília, é muito importante a gente discutir sobre o item 7 da introdução do Livro dos Espíritos. Eu queria esclarecer os nossos ouvintes e também aqueles que nos assistem pelo Facebook e aqueles que vão nos assistir e nos ouvir no futuro, porque o programa fica gravado lá no Facebook da rádio. Eu queria esclarecer que, na verdade, a introdução ao Livro dos Espíritos foi a última coisa que Allan Kardec fez quando ele organizou esse livro. Ele primeiro organizou todas as perguntas que ele ia fazer aos espíritos superiores. Ele depois levou as perguntas a campo, utilizando-se da mediunidade de várias pessoas, né? Não só na França, como ele também se utilizava de mensagens mediúnicas que eram proferidas na Inglaterra, né? E em outros lugares, na Rússia. Então, o que é que acontece? Allan Kardec, a última coisa que ele fez foi a introdução do Livro dos Espíritos. Foi a última coisa que ele fez. O objetivo de Kardec, quando ele fez essa introdução, era justamente a de apresentar o livro, como toda introdução faz, né, apresentar o que é que tem dentro daquele livro, né, o que é que o leitor iria encontrar, e ele também preferiu, na introdução, ao invés de na conclusão do livro, ele preferiu aí já começar a situar as ideias contrárias que poderiam surgir e que, porventura... Só um minutinho. Desculpem aí esse pequeno contratempo, é porque eu estou aqui operando a partir de um celular e às vezes fica essas interferências. Então, meus irmãos e irmãs, como eu vinha dizendo, Kardec, ele na introdução, ele começou a falar sobre possíveis oposições que poderiam surgir a partir da publicação desse livro, ou aquelas que já tinham surgido a partir do momento em que ele já estava trabalhando para a organização dessa obra. Então, Kardec, no item 7 dessa introdução, ele se dedica aos homens de ciência, aos sábios da sua época. E aí é importante, meu amigo Delso e os demais, é importante a gente dizer que o ambiente científico daquela época era um ambiente muito profícuo, era um ambiente de muita produção científica. Nós estávamos em pleno século de ouro para a ciência. Era um século de ouro para a ciência. Muitas ciências tinham estourado, tinham surgido nessa época em que Kardec estava lá vivendo na França, né? E a França era um berço muito significativo de muitos cientistas, né? Então, a Europa é onde tinha a ponta da ciência no mundo, né? A França era um dos países onde
tinha mais cientistas atuando naquela época em que Kardec surgiu. E o próprio Kardec era um cientista. Kardec era um pedagogo experimentado, ele tinha várias obras. Para vocês terem uma ideia, antes do surgimento do Livro dos Espíritos, Kardec tinha mais de 20 obras, né, didáticas que eram utilizadas em escolas da França e utilizadas em universidades da França. Né? É por isso, inclusive, que ele também utiliza um pseudônimo quando ele organiza o Livro dos Espíritos, porque ele não queria confundir a figura pública do professor e cientista Rivaio com a figura pública que estava surgindo ali do Allan Kardec, que seria aquele que iria codificar a doutrina espírita. Então, Kardec dialoga com os cientistas a partir daí. E uma coisa ele deixa logo clara: não dá para a gente querer, né, que o espiritismo... E uma outra coisa ele deixava claro: não dá para a gente querer que o espiritismo, né, seja comprovado pela ciência e aceito pela ciência de bom grado. Primeiro, por quê? A primeira coisa que ele diz, os métodos científicos que estavam sendo utilizados pela ciência naquele momento eram métodos científicos que tinham por objetivo analisar as relações da matéria, do homem com a matéria aqui na Terra. Então é imprestável. Era imprestável que se utilizasse os mesmos métodos para se analisar o espiritismo. Essa é a primeira observação que Kardec faz. Quer vir os homens de ciência analisar o espiritismo? Venham. Mas desenvolvam novos métodos. Eu vou dar uma paradinha por aqui para dar a oportunidade para os outros colegas também falarem, viu? Então, meus irmãos, muito bem colocado pelo Alexandre sobre essas questões, mas eu quero aqui, Alexandre, agradecer já aos nossos irmãos, né, também, que estão nos acompanhando nesse estudo. Aqui o nosso pernambucano, nosso senhor Wilson José da Hora, lá de Recife, na bonita Recife, não conheço, mas temos a informação da linda cidade de Recife. Então, senhor Wilson, um abraço fraterno para o senhor, um bom dia. Temos a nossa querida Maria Soares Silva, que por sinal ela é uma ex-presidente aqui do Centro Espírita, a que nós frequentamos, como eu também sou um ex-presidente, né? Então eu sucedi depois a essa senhora, e ela é uma pessoa de um coração muito bondoso, muito enriquecedor. Bom dia, Maria, nós te mandamos um beijo carinhoso e um abraço para você. Te amamos muito. Tem aqui também o nosso amigo Leandro Lima acompanhando aqui, a Aline Ramos, a Helenilda Câmara. São pessoas que nos prestigiam aqui pela programação da Web Rádio Estação da Luz, e a gente agradece aí a audiência, né, para você que nos acompanha. Então, eu vou passar agora a Hugo para que ele possa também interagir com o Alexandre aí sobre as questões do Livro dos Espíritos. Hugo? É interessante o que o Alexandre comentou. Ela está ligada às coisas materiais, e se a gente for analisar a própria evolução da ciência e até hoje o processo científico, né, por uma série de fatores, até mesmo a questão do próprio orgulho, né, quantos cientistas e quantos estudiosos, né, eles demoraram séculos, né, ou décadas para que fosse aceito aquilo que ele trouxe, né, a questão de Einstein, né, a questão de Benjamin Franklin, Nikola Tesla, tem vários cientistas que trouxeram grandes contribuições para a ciência, mas que na época em que eles estavam descobrindo ali ou estudando, eles eram refutados pela própria ciência, usando os próprios métodos da ciência. Por quê? Porque existe, né, essa comunidade científica, e muitas vezes, né, e aqui até o Allan Kardec fala sobre isso. Se eu sou um químico, né, eu vejo as coisas através da ciência química, muitas vezes eu vou analisar um novo estudo, ou uma nova descoberta, né, uma nova situação, eu vou querer muitas vezes usar aqueles procedimentos que eu já estou habituado. E muitas vezes para essa ciência, né, ou para esse campo de estudo novo que está sendo descoberto ou está surgindo, aquele método que eu estou aplicando não é o método melhor, não é o mais coerente para aquela situação. Só que, né, eu vou usar as ferramentas que eu tenho.
Então, é importante a gente separar isso também e analisar, né, porque, claro que a opinião científica ela é importante, mas nesse caso nós temos que tomar muito cuidado, porque a ciência ela está muito focada nas coisas materiais, né, querendo, como ele mesmo aqui cita nessa introdução, nesse item 7, né, usar o bisturi, né, para o quê? Dissecar o espírito ou dissecar as relações espirituais, né, e através da gente sabe que esse procedimento espiritual, essas coisas materiais, elas não conseguem ser, né, facilmente analisadas sobre o ponto de vista material, porque são muitas variáveis, né? Existem influências, existem processos que não são processos como o do nosso corpo ou algo discreto. É algo que a gente consegue, né, numa causa e efeito direta, analisar a circunstância, né? A própria ciência, se nós formos analisar, por exemplo, a medicina, ela tem dificuldade em algumas situações. Por quê? Porque muitas vezes a medicina analisa nosso corpo como uma causa e efeito direto. Então, eu tenho uma doença, eu tomo um medicamento, um composto químico, e esse composto químico vai curar a situação X. Só que nós sabemos que, né, e hoje a ciência está avançando cada vez mais nisso, que os hormônios, né, os sistemas funcionais do corpo, eles se ligam de tal forma que muitas vezes um próprio hormônio, uma própria vitamina, alguma substância do nosso corpo, ela tem múltiplos efeitos. Então, quando a gente coloca uma vacina ou, né, um medicamento no nosso corpo, ele pode sim tratar uma determinada situação, mas muitas vezes a ciência não consegue mapear todo o efeito que aquele medicamento pode ter. Então, por isso que nós temos a bula, porque quantos, né, medicamentos têm efeitos colaterais? Por quê? Porque ele não vai só atuar naquilo, o corpo é uma situação complexa, né, um corpo complexo, que a própria ciência tem dificuldade de ligar as variáveis. Né? Quando nós falamos, então, sobre a questão espiritual, quantas infinitas variáveis existem, né, na relação do espírito com a matéria, na relação dos espíritos com os espíritos, na relação dos encarnados com os encarnados, das leis espirituais sobre a matéria e sobre os espíritos. Então, são várias variáveis que nós vamos precisar de um tempo. Né? E a ciência, claro que nós temos que ouvir e entender, mas nós temos que tomar cuidado, porque hoje já acontece muito isso, até na questão, né, das fake news ou das notícias. Né? Às vezes a gente pega um especialista de uma área e quer que ele, né, não só explique outras áreas que não estão na alçada de conhecimento dele, mas a gente acredita que por ele ser um especialista ou ser um estudioso daquilo, obrigatoriamente a palavra dele é uma lei, né? Ou ele já conhece tudo que há para ser dito sobre aquele assunto. E nós sabemos que a ciência, ela está evoluindo, né? Nenhum espírito hoje na face da Terra, por mais conhecedor que seja, ele pode dizer que tem toda a verdade, ou que já, né, o campo de estudo dele já está 100% completo, tudo dominado, né, tudo definido. A própria doutrina espírita, e Allan Kardec também nos deixa claro isso, ela está em processo de evolução, né, através de novos livros, através de novos estudos, né, através de novos debates, através de mudanças sociais, políticas no contexto do mundo que vão levantando questões que, por exemplo, na época de Kardec não estavam tão evidentes. Então, tudo isso faz parte do processo de evolução, e nós temos que estar abertos. Então, né, aqui ele mesmo fala, né, para muitas pessoas, a oposição dos cientistas, se não é uma prova, é pelo menos uma forte presunção contrária, mas nós temos que tomar cuidado, porque a maioria dos cientistas também, né, né, que estão preocupados aí com seus estudos, a maioria não dá devida importância ao espiritismo, não adentram, né, não estudam profundamente o espiritismo. Até filósofos aí da mídia, que são conhecidos, né, muitos já até publicamente falaram que não conhecem nada de espiritismo, né, e que não, digamos assim, têm o interesse em adentrar e conhecer profundamente o espiritismo. Então, nós precisamos, sempre quando surge uma nova área, né, um novo tema, estudar,
né, analisar profundamente as bases daquilo que está sendo dito, ver se tem coerência, se tem equilíbrio, né, se suas ideias se concatenam com as ideias gerais das coisas, né, e com o próprio funcionamento do mundo. É natural que agora, né, a passada aí mais de 100 anos, né, da codificação, mas ainda é uma ciência recente e que encontra muita resistência no mundo. Por quê? Porque o mundo, ele é muito material. Hoje mesmo, né, até a gente pode analisar isso. Existem vários estudos sobre a questão do aquecimento global, por exemplo. E quanto há uma luta aí dos cientistas com outro grupo de cientistas, aí entra político, entra sociedade, né, cada um defendendo meio que o seu lado. Então, olham que, né, a própria questão hoje que a gente vê, as brigas aí das vacinas, tudo isso mostra o quê? Que nós achamos que nós somos racionais, mas nós ainda não somos tão racionais ainda como, né, poderemos ser no futuro. E, além disso, há muito ego, né, há muitas questões materiais ligadas às coisas. Então, mesmo que a gente descubra, né, uma maneira melhor de fazer as coisas sobre uma área de conhecimento, a própria questão das energias renováveis, né, agora está se desenvolvendo, né, energias limpas, energias melhores aí para a natureza, mas há toda uma indústria que ainda permanece numa tecnologia antiga e que, né, pelos interesses econômicos, políticos, sociais, querem permanecer nessa tecnologia antiga. Então, vejam que a evolução ela é um processo muito mais complexo, né? Ela não é uma coisa direta, ir do ponto A para o ponto B, ou ter uma visão e descobrir que aquela visão é verdadeira e pronto, eu mudo a minha visão de mundo. Não, às vezes leva séculos, décadas, para o espírito abrir mão daquela visão antiga dele para desenvolver uma nova visão. Então é importante a gente pensar sobre isso também, que a ciência, em algum momento, a ciência material, ela vai se debruçar sobre as questões espirituais, até pelas próprias limitações que ela vai se deparar na matéria, né, no campo material da vida. Mas até lá, ainda vai ter essa dificuldade em ela se conciliar e ela dar o devido valor à ciência espírita e às questões espirituais também. Tá? Interessante, Hugo, falar nessa evolução da ciência também, porque a ciência evoluiu e o debate também evoluiu, não é isso? Nós temos muito mais a debater hoje das questões científicas para entender esses processos. Mas temos aqui o companheiro Tavares. Eu vou passar a palavra para ver se ele quer fazer algum questionamento, algum comentário ou algum assunto aí a ser debatido. Tavares, está me ouvindo? Acho que Tavares não está me ouvindo. Eu vou trazer o nosso amigo Alexandre de novo para o debate. Meu amigo Amadeiro, ele saiu um pouquinho, está tendo problema lá e não conseguiu retornar. Vamos aguardar aí. Pronto. Eu queria aproveitar aí um pouco da fala de Hugo, que eu achei muito interessante e muito importante ele ter colocado todas essas coisas. E dizer o seguinte, veja que Kardec aí estava apresentando a doutrina espírita, né? E aí ele começou aí o primeiro diálogo com os cientistas. E todas essas questões que o colocou, ele colocou lá também. Né? A questão das especialidades, né? A ciência não só estava muito desenvolvida, como ela já estava toda especializada. Então, é como Kardec está dizendo, quando um cientista, quando um sábio se especializa em uma coisa, a tendência é ele querer, tudo que ele observa, ele querer jogar dentro daquela caixinha da especialidade dele. Então, por exemplo, ele deu até um exemplo. Um anatomista que se especializa em anatomia, ele vai querer encontrar a alma dentro do corpo humano. Então, como disse Hugo aí, ele vai pegar o bisturi, vai abrir o corpo, vai procurar ali, né, traços da alma humana, mas ele não vai encontrar. E aí ele vai dizer que a alma não existe. Aí é nisso que Kardec bate. Não pode um cientista que se acha conhecedor de uma verdade porque se especializou naquilo, querer colocar tudo dentro daquele olhar que ele se especializou e se acostumou a ver o mundo, né? Então, é aquilo que a gente vinha falando. Kardec está deixando claro, o espiritismo, inclusive tem uma frase dele aqui que eu acho muito interessante e importante a gente dizer, certo? Ele diz aqui, ó, não somos daqueles que se levantam contra os sábios,
porque não queremos que digam que os insultamos. Temo-los, ao contrário, em grande estima, e seríamos muito honrados de estar com eles. Mas sua opinião não poderia ser, em todas as circunstâncias, um julgamento irrevogável. Então, o que é que Kardec está dizendo para os cientistas aí? Meus amigos, eu estou aqui, provavelmente, fundando uma religião, porque eu estou criando aqui eu estou organizando aqui uma doutrina que está vindo, né, do mundo espiritual, pelos espíritos superiores, e ela tem consequências religiosas. Mas, ao exemplo das outras religiões, eu não vou querer que o espiritismo, né, refute a religião ou ande de um lado oposto, da ciência, nem ande de um lado oposto da ciência. Muito pelo contrário. Eu quero que a ciência venha estar aqui do lado do espiritismo, estudando os fatos espíritas. Agora, para isso, ele deixa claro, vocês precisam ter a mente aberta, vocês precisam mudar a forma de olhar os fatos espirituais, não olhá-los com vamos dizer assim, com o vício que se tem na ciência de só procurar coisas materiais. É isso que Kardec está dizendo. Eu quero que a ciência chegue aqui para investigar o espiritismo, mas para ela chegar aqui para investigar o espiritismo, ela precisa inventar uma forma de analisar fatos espirituais. Gente, e esse foi o primeiro papo de Kardec com os cientistas. Pode ter certeza que a partir daí a ciência começou a observar o espiritismo. Não tenha dúvida, Kardec, com essa introdução, ele incitou os cientistas. E é tanto que depois do surgimento do Livro dos Espíritos, da publicação dele e da febre que foi o Livro dos Espíritos naquela época, porque ele vendeu bastante, as primeiras tiragens saíram muito rapidamente, os homens de ciência, os sábios da época, pegaram o Livro dos Espíritos para ler, porque eles estavam inculcados com a história das mesas girantes, e eles queriam ver quais eram as explicações que Kardec tinha organizado ali, né? Então, os cientistas, eles acabaram sendo atraídos para aquela nova doutrina que estava surgindo, né, com a pretensão de explicar as relações da matéria com o mundo espiritual. E muitos cientistas ali se interessaram, e cientistas de renome, como Camille Flammarion, que foi um dos cientistas mais renomados daquela época. E ele chegou junto à doutrina espírita, organizou a doutrina espírita junto com Kardec. Por quê? Porque se sentiu atraído, né, para vir analisar a doutrina espírita sob os olhos de um cientista, né? O professor William Crookes, lá na Inglaterra, Sir William Crookes, que começou a estudar o espiritismo, sabe como, Décio? Meu amigo Hugo e minha amiga Marília, meu amigo Amadeu e todos aqueles que nos ouvem pela web rádio Estação da Luz e nos assistem pelo Facebook. Sabe o que foi que o Sir William Crookes, um dos maiores cientistas da Inglaterra da época, falou quando ele começou a se sentir atraído para estudar o espiritismo? Ele observou e disse: eu tenho um propósito. Eu vou estudar cientificamente o espiritismo para comprovar que isso aqui é tudo uma balela. Para comprovar que isso aqui é tudo historinha fiada. Conversinha para boi dormir. Ou seja, o Sir William Crookes, um dos maiores, né, cientistas da Inglaterra na época, se sentiu atraído para analisar o espiritismo, mas com o propósito de quê? De refutá-lo e provar que ele é uma balela. Mas sabe qual foi a conclusão do livro dele, Fatos Espíritas, que foi o livro que ele produziu depois que analisou, né, as comunicações mediúnicas? Porque o que é que o Sir William Crookes fez? Ele disse: eu vou colocar a ciência para estudar isso aqui, mas não vai ser da forma como vocês espiritistas querem, não. Eu vou montar o laboratório dentro da minha casa. A médium vai ser a minha esposa, porque a esposa dele era médium. A médium vai ser minha esposa. E eu vou analisar aqui o espiritismo, é aqui, eu é que vou fazer as reuniões, eu é que vou organizar tudo, eu vou me assegurar de que não tem truque, não tem nada aqui que possa... E aí ele foi estudar, pegou a esposa dele como médium, pegou outros médiuns conhecidos na Inglaterra, outras médiuns conhecidas na Inglaterra, e aí, sabe qual foi a conclusão do livro do Sir William Crookes?
Ele disse lá, iniciei esse livro para desmoralizar o espiritismo, e termino ele comprovando cientificamente as suas verdades. Então, observem, né? A ciência não só se preocupou com o espiritismo, como muitos cientistas já chegaram, inclusive, a algumas provas da existência, da veracidade das comunicações mediúnicas e da relação entre o mundo espírita e o mundo material. Então é isso. Ao longo do tempo, desde a fundação, desde a divulgação, aliás, da publicação do Livro dos Espíritos até hoje, muitos cientistas se preocuparam em estudar o espiritismo, né? Tem um cientista canadense que é hoje a maior autoridade no estudo da reencarnação, por exemplo. Ele comprova cientificamente a existência da reencarnação, né? E como ele, vários outros. Aí na USP, aí em São Paulo, na USP, no Departamento de Ciências da Saúde, né, professores já estudaram o efeito dos passes e comprovaram a eficácia desses efeitos. Então a ciência ela vem chegando. É como diz Kardec aqui no item 7. Né? A ciência naquela época não estava preparada, como hoje ainda não está. Mas aos poucos a ciência vai desenvolvendo novos métodos, novas formas de abordar as coisas que não são materiais, que são espirituais, e com isso ela vai chegando próximo cada vez mais à doutrina espírita, comprovando as suas verdades. Nossa, Alexandre, que boa essa colocação, né? Para a gente também começar a estudar a questão da ciência, a gente vê que mesmo ela ainda não conseguindo nos auxiliar muito na questão das coisas espirituais, mas já há grupos, né, como a AME, que é a Associação Espírita Médica, né, que através da ciência já vem estudando as questões físicas, nos auxiliando também nas questões físicas, aliadas às coisas espirituais, os passes, como você bem disse. E eu aqui posso te dizer que quando mais jovem, eu fiz um curso no Hospital das Clínicas, um curso oferecido por eles, para ser passista lá no Hospital das Clínicas. Em 2000, voluntário, passista lá, voluntário. Infelizmente não passei, Deus sabe todas as coisas, também logo veio a questão da dificuldade de coluna, né? Eu não teria condição de assumir esse trabalho lá que eu interessei na época, mas foi um aprendizado maravilhoso. E continua esse trabalho lá no Hospital das Clínicas. Não só no Hospital das Clínicas, como outros hospitais grandes. Então você foi muito feliz aí na sua colocação de trazer essa ciência para o entendimento dos dias de hoje, né? Porque na época do século XIX de Kardec, a ciência, ela, como você disse, a ciência estava no apogeu de ouro, né, daquela época, desbravando tudo, a França e tudo aquilo, mas hoje nós não podemos esquecer do papel fundamental, dos descobrimentos maravilhosos que nós temos dessa ciência, que vem nos provando aí a cada dia, novos universos, novas moradas, novas formas de vida, né? Até com água em outros planetas, a ciência está desbravando, e cada dia mais oferecendo esses mundos maravilhosos para nós. Mas ele voltou aqui, o nosso Amadeu, e agora vou passar para ele para a gente explorar um pouquinho, né, o seu conhecimento e nos ensinar aí. Ok, meu irmão. Desculpa aí o atropelo. É que eu estou com um problema sério aqui na minha internet. O rapaz da Brisa veio e mexeu, chamou outro para resolver. Eu vou ver se eu saio, porque minha internet está segurando, passa 10, 15 minutos, depois cai. E aí eu não sei o que está vendo. Mas eu peguei o bonde andando, né? Mas fazendo minhas palavras de Alexandre, a gente percebe, por exemplo, orientações do plano espiritual. Quando o Espírito de Verdade, e Emmanuel também, quando eles nos chamaram a atenção para as verdades. Porque, por exemplo, o papel da ciência é revelar a verdade, é constatar a veracidade dos fatos. Agora, que a gente não pode esquecer que essa contestação muitas vezes tem viés, né? Nos dias atuais, a gente está vendo aí muitos viés, e principalmente a grande maioria dos cientistas não tem vinculação religiosa. Portanto, eles analisam friamente e cruamente a questão da ciência. Mas o Emmanuel nos diz que quando
nós seguíssemos a doutrina, mas se algum dia a ciência nos provasse que a doutrina estava errada, deixássemos a doutrina e seguíssemos a ciência. Até hoje, se nós observarmos, nenhuma das informações trazidas pelo plano espiritual foi contestada pela ciência. Todas elas foram, pelo contrário, comprovadas. Mais cedo ou mais tarde, comprova-se a veracidade dessas informações. E aí a gente observa também, nesse contexto, essa importância que é dada hoje aos vários segmentos científicos que já constatam, por exemplo, a existência do espírito, ou a importância do passe, a importância da oração. Isso tem sido comprovado cientificamente, que essas atividades realizadas pelos médiuns e com o plano espiritual têm trazido resultados auspiciosos. Isso faz com que, cada dia mais, ocorra confiabilidade naquilo que está sendo dito pela doutrina, o que está escrito e o que está sendo revelado. Porque é óbvio que, até agora, ainda não foram reveladas todas as informações de que a humanidade necessita. O próprio Jesus diz lá, no capítulo 6 do Evangelho, que ele pediria ao Pai para mandar o outro Consolador, queria relembrar o que ele estava dizendo e revelar o que não podia ser revelado à época, né? Aí a pergunta é, nos dias atuais, a humanidade está madura suficientemente para essas grandes revelações? Ou muitas dessas revelações já são tomadas como quimeras por grande parte da humanidade, porque a experiência da humanidade está mais voltada para as coisas materiais? É só a gente dar uma olhadinha lá no Evangelho, por exemplo, tormento, dá uma olhadinha lá na vida futura, no ponto de vista, na promessa de Jesus, e depois você vai lá no capítulo 5, você vê, por exemplo, os tormentos voluntários. Os tormentos voluntários que a humanidade vive nos dias atuais são consequência de seus atos. Mas quantos têm essa compreensão? Esses são problemas que a gente ainda tem que se debruçar durante um bom tempo, e certamente, como o nosso relógio é diferente do relógio lá dos irmãos espirituais, ainda vamos precisar de uma boa parcela de tempo para chegarmos à conclusão do que realmente está sendo dito e como está sendo assimilado pela humanidade. Mas acho que o caminho é esse. A ciência tem dado uma colaboração extraordinária nos esclarecimentos, na conformação dos postulados doutrinários, e aqueles que adentram a doutrina e que se debruçam sobre ela com desprendimento, com absoluta certeza, vão compreendendo essas nuances que muitas vezes estão em conflito com os postulados da doutrina, nuances da ciência, mas, na verdade, são apenas pontos de vista. É só você mudar um pouquinho o foco e você vai entender com a mais absoluta convicção. Eu acho que, no campo geral, como eu não acompanhei o raciocínio do início, eu acho que era isso que nós queríamos falar. Obrigado pela atenção e pelo apreço, meu querido irmão. Meu amigo, você pode até não ter acompanhado o raciocínio do início, mas você pegou a linha certinha do que nós estávamos aqui exatamente falando e dialogando. O Alexandre, o Hugo, fizeram as colocações aqui. Tem um trechinho aqui do próximo texto aqui, que a Marília vai estar lendo para nós, sobre exatamente essa questão da ciência. Vamos lá. As ciências comuns se apoiam nas propriedades da matéria que pode ser experimentada e manipulada à vontade. Os fenômenos espíritas se apoiam na ação de inteligências que têm vontade própria e nos provam a todo instante não estarem submetidas ao nosso capricho. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira, num e no outro caso. No Espiritismo, elas requerem condições especiais e outra maneira de encará-las. Querer sujeitá-las aos processos ordinários de investigação seria estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita, como ciência, é incompetente para se pronunciar sobre a questão do espiritismo. Não lhe cabe ocupar-se do assunto, e seu pronunciamento a respeito, qualquer que seja, favorável ou não, nenhum peso teria.
E aí fica bem clara aquela questão que Kardec vem colocar também, que é o espiritismo, essa ciência espírita, ele vem falar sobre a influência do espírito, né, na vida corporal. E a ciência, como ele chama de ordinária, vem colocar muitas outras questões que nós estamos debatendo aqui sobre os avanços da tecnologia, sobre os avanços da matéria, tão importantes no nosso dia de hoje. Se não fossem os avanços da tecnologia, os avanços dessa matéria, que a ciência está provando, está desbravando, está descobrindo, nós hoje não teríamos condição de estarmos aqui, de São Paulo, nossos irmãos de Natal, lendo livro, debatendo sobre o livro dos Espíritos, numa questão muito interessante sobre o estudo, né? Não é isso, Hugo? É isso mesmo. E é só para, né, detalhar um pouquinho, quando ele chama também essa ciência, né, a ciência ordinária, no sentido de ciência comum, tá? A palavra ordinária, nesse caso, quer dizer comum, né? Então, as ciências comuns, as ciências do mundo, né, elas são diferentes da ciência espírita. É isso que ele quis dizer, né, nesse trecho também. E como o Alexandre e a Amadeu estavam comentando, é importante a gente pensar, né, e refletir sobre o papel da ciência. Hoje nós temos uma grande dificuldade na nossa sociedade, porque muita da ciência também, que é até uma questão que vários livros, vários autores aí estão debatendo, a ciência hoje ela está também sendo muito utilizada com fins mercantilistas, né? Então os cientistas, em algum certo ponto, em algumas áreas, eles estão limitados pelo que eles podem estudar, porque para eles terem um financiamento, para que eles tenham, né, a oportunidade de pesquisarem, não é o que eles querem muitas vezes pesquisar, né, é o que o mercado, é o que, né, os setores produtivos da sociedade desejam, porque eles precisam de financiamento, eles precisam, muitas vezes, né, de toda uma grana aí, aparatos, né, aparelhos tecnológicos para conseguirem realizar certos estudos. Então, a gente olha, por exemplo, a indústria farmacêutica, né, o quanto que ela injeta de dinheiro, né, em vários cientistas, em várias áreas de ciência, para estudarem medicamentos, né, e não só o tempo que leva, né, a gente vê aí que a vacina mais rápida, né, que a humanidade já produziu, levou 4 anos, né, agora a gente está tentando produzir uma mais rápida, mas olha, né, o quanto que as coisas demoram para serem feitas. Então, muitas vezes também, a gente, na nossa visão, quer que a ciência venha, né, um espírito, um Einstein da vida, e, não, eu descobri aqui, eu provei a existência do espírito, ou descobri tais leis e pronto, todo o planeta aceita. Né? A gente for olhar hoje, a própria, até uma questão que veio aqui na minha mente, né, nós temos hoje, né, no século XXI, com sondas, com GPS, a gente tem mais de 2.000 satélites no espaço e tem pessoas que acreditam na Terra plana. Né, tem pessoas que defendem, né, que a Terra é plana. E se a gente for olhar vários fenômenos da nossa natureza, né, da natureza, é óbvio, né, claro já que a Terra não é plana. E é facilmente observado esse fenômeno por qualquer pessoa, né, pesquisando em qualquer meio científico, em várias revistas, vários materiais. Só que também entra a questão do orgulho, entra a questão da visão de mundo de cada um, das limitações que cada um se impõe, né, por só ter uma visão fechada, às vezes, das situações. De certo modo, um certo fanatismo também, que nós temos que tomar muito cuidado, porque não existe só o fanatismo religioso, né, existe, e aí Emmanuel, né, André Luiz e vários espíritos nos falam dos monoideísmos. Às vezes a gente se prende em certas ideias e seguimos com essas ideias, e a gente não abre mão nunca, mesmo todo o universo gritando para a gente que essas ideias estão erradas, mas a gente não, aqui, é o meu jeito, eu não quero saber, e é assim que eu vou, e a gente paga um preço por isso. E muitas vezes o preço, né, em algumas áreas é só a ignorância, que na verdade já é um preço muito alto, né, porque o mundo está evoluindo e a gente preso naquelas ideias ultrapassadas, a gente não vai conseguir acompanhar o mundo, mas também tem o outro lado que muitas vezes por essas ideias arraigadas, né, pela ignorância, pelo preconceito, a gente acaba cometendo atrocidades, né, que como Emmanuel nos diz,
né, às vezes 1 segundo de loucura nos compromete séculos no futuro, né? Então todos nós temos que pensar sobre isso. E é importante, né, a gente lembrar aqui que esse processo é um processo de evolução, mais que os atos, né, eles falam mais, né, do que as teorias. Então, conforme o Espiritismo for desenvolvendo, trabalhando, e essa transformação, essa nova mentalidade for, né, primeiro vivenciada por cada um de nós, né, que busca o Espiritismo, e, consequentemente, depois ir abrangendo mais a sociedade, é natural que também muitos conceitos serão revistos, tá? Então, hoje, né, o convite de Kardec também é que a gente não se preocupe tanto com essas questões, mas que a gente faça a nossa parte, né? Porque Jesus Cristo, né, aí a gente for olhar o mestre, né, ele focou naquilo que ele podia fazer naquela época, e ele fez muito bem feito. E até hoje, mais de 2000 anos, os atos dele ecoam aí pelo universo, né? A bondade, ela cala qualquer maldade, né? A prática, ela substitui qualquer teoria. Então, não vamos nos preocupar em sermos donos da verdade ou que a sociedade nos aceite, porque, né, nós primeiro precisamos, né, viver plenamente o que nós acreditamos, e através dessa vivência, né, que é o que realmente nos eleva espiritualmente, nós vamos conseguir, com o tempo, mostrar a profundidade daquilo que nós acreditamos, né, pela seriedade de como nós conduzimos a nossa vida, né, os princípios espirituais que nós professamos e essas leis espirituais que nós estudamos e o quanto elas afetam, né, a nossa vida de uma maneira profunda, prática, coerente, né, nos ajudando a ter essa sabedoria, né? Então, nós temos que pensar nisso também, não se preocupar tanto, né, com as situações externas, mas sim com a situação interna de cada um de nós, que é o que verdadeiramente vai mostrar a maturidade espiritual que a doutrina espírita está nos ajudando a adquirir, né, e a consolidar na nossa existência. Muito bem, vamos fazer uma rodada já, fazendo as considerações finais, trazendo o Alexandre, que já está na tela, para que nós possamos dar a finalidade, que o programa já está chegando aí, ó, a sua hora, né? Temos aqui disciplina. É só agradecer a oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês, Padre Edel, também, né? E a oportunidade de poder estar aqui divulgando e falando sobre a doutrina espírita. É sempre uma satisfação enorme a gente poder se colocar como instrumento da espiritualidade que já trouxe essa doutrina para a gente, para que a gente possa espalhá-la pelo mundo, né? Então é uma satisfação enorme. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado àqueles que nos ouvem pela rádio, Web Rádio Estação da Luz. Muito obrigado por aqueles que nos acompanharam pelo Facebook. E é isso. O Espiritismo, como disse Amadeu, orientado pelo nosso codificador, né? O Espiritismo, ele vai andar lado a lado com a ciência, mas, obviamente, não precisando da bênção da ciência, né? Porque o Espiritismo vem trazer uma nova ciência. O importante é isso. É que essa nova ciência ela seja bem assimilada. Não só pelos cientistas, pelos homens de inteligência, pelos sábios, mas também por todos os seres humanos, inclusive aquele que hoje enverga a capa de alguém ignorante, mas que a gente sabe que ignorante não tem nenhum espírito, porque todos nós temos uma história de vivências anteriores, onde a gente vai acumulando um monte de informações, tá bom? Então, temporariamente, a gente pode estar até esquecendo disso, mas nós somos seres milenares, nós somos seres históricos que trazemos toda uma gama de conhecimento junto conosco e que, se ele não está aparecendo naquela oportunidade, aparecerá depois. Tá bom? Então é isso, valeu, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, meus irmãos. Alexandre, a gente agradece a sua presença, os seus ensinos aí com a gente aprende, todos aprendemos, é evidente que nós aprendemos muito mais com você, com as suas colocações, com o seu conhecimento, mas sabemos também que você tem aí o seu trabalho aí que está lhe esperando já, porque você é professor, né? Já vai iniciar suas matérias escolares aí. Então, fica livre aí para que, se você tiver necessidade, também já cumpriu o seu papel por aqui hoje, meu irmão. Um abraço para você. Valeu, até a próxima.
Eu vou deixar nosso amigo Amadeu para ele fazer a prece final, as considerações finais e a prece final. Hugo, suas considerações, que eu vou passar aqui os trabalhos da rádio e logo em seguida eu passo para o Amadeu. Totalmente agradeço a todos pela oportunidade de estarmos todos aqui refletindo sobre a doutrina espírita. Abraço ao Amadeu, ao Alexandre, ao Tavares, a todos que estavam nos acompanhando na manhã de hoje, e fiquem todos com Deus. Até a próxima. Marília, pode falar? Gratidão, senhor Alexandre, por todas as oportunidades de estarmos aqui reunidos, o senhor sempre nos acompanhando, nos auxiliando, trazendo o seu conhecimento, que muito nos enriquece, ao senhor Amadeu, que está sempre nos ensinando. Gratidão, senhor Tavares, por essa oportunidade também que nos foi dada de estarmos aqui. E gratidão a Deus, acima de tudo, por todas as oportunidades que Ele nos concede. Muito bem, meus irmãos, a gente agradece aí a Alexandre, a Hugo pela participação, e agora vamos passar a Tavares, né? Tavares sempre está aqui conosco, e é o incentivador desse trabalho, é o fundador de todo esse trabalho, nos oferecendo essa oportunidade de levar esse evangelho, de levar essa doutrina aos demais cantos do mundo, né? Essa ponte que está sendo construída, não só dentro do nosso Brasil, mas também saindo aí para a Oceania, para a América do Norte, para todos os países aí, para a Europa. Então a gente só tem que agradecer a Deus e esse amigo, esse irmão Tavares, por essa iniciativa, né, de criar mecanismo aí, nos dá a oportunidade de estarmos trazendo mais pessoas para o nosso convívio, interagindo com essas energias de amor, de paz, que tanto nos é colocada pela doutrina e pelo Mestre Jesus. E agora nós temos aqui, meus irmãos, a programação da nossa querida web rádio Estação da Luz, que é a nossa rádio espírita, que leva essas probabilidades, essas oportunidades a todos nós, a todos vocês. Nós temos a programação diária aqui da web rádio, sendo que acontece de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, o programa Nos Domínios da Mediunidade, com ele, nosso querido Amadeu Ferreira, o nosso querido Renato Bezerra e seus convidados, fazendo aí a programação, estudando questões das reencarnações, questões da mediunidade, nos domínios da mediunidade. Esse programa é segunda e sexta-feira, às 8 horas da manhã. Mas nós temos a terça-feira aqui também comigo, Delson Soares, com a Marília, com o Hugo, com o Alexandre, com toda a equipe, né? Essa questão de segunda nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, e na quinta-feira nós falamos, como hoje, do Livro dos Espíritos, trazendo aí importante participação, como o caso de Amadeu Ferreira, de Alexandre Santos e de Hugo nos auxiliando aí no aprendizado da doutrina espírita. Então, construindo pontes para a eternidade, toda terça e toda quinta, 8 horas da manhã. Na quarta-feira, ele, Alexandre Santos e sua equipe, quarta-feira, 8 horas da manhã, com o programa Espírita, Filosofia, Ciência e Moral, né, falando da vida futura, falando de reencarnações, das questões da doutrina. Então, convido aí a todos, é imperdível esse programa, construindo Filosofia, Ciência e Moral, quarta-feira, 8 horas da manhã. Mas nós temos hoje à noite, né, hoje, quinta-feira, às 19 horas, o amigo Nicola Fratari e o nosso irmão Tavares, com o lançamento do livro A Estrela da Manhã, né, ele que é do Centro Espírita Ceareiros de Jesus, em Ituiutaba, Minas Gerais. É hoje, não percam, hoje às 19 horas, na programação, com o nosso amigo o Elielson Tavares, nosso querido Tavares. Amanhã, sexta-feira, nós teremos José Soares, da FERN, que é a Federação Espírita do Rio Grande do Norte,
com o programa Pergunta que o Espiritismo Responde, com José Soares, toda sexta-feira, às 19 horas, ele e Tavares. Com a participação do nosso amigo Tavares também, ele que é o titular de todos esses programas da rádio, nós temos aí no sábado, né? Sábado, dia 31, sábado, 19 horas, no Espiritismo Canta e Canta, a beleza de um eterno aprendiz. Marcelo Ferreira, Thalita de Souza e Daniela Ferrato, eles que vão fazer aí no sábado, às 19 horas, direto da Flórida, nos Estados Unidos. Então, fica aí o convite imperdível para todos os nossos ouvintes, a participação. E no domingo, para fechar a programação, nós temos aí o programa Espírita, a atualidade do pensamento espírita, com Cosme Deolindo e Silvia Almeida. Quem tem medo da morte? Eu ainda tenho. Quem tem medo da morte? Congregação Espírita Francisco de Paula, na Tijuca, Rio de Janeiro, no domingo, 19 horas. Mas nós vamos ter aí também, em breve, estreias. O programa Espírita Salve a Si, Maria de Magdala, Comunhão Espírita de Brasília, estreia em novembro, uma terça-feira, às 19 horas, o programa com Henrique França, né? Henrique França, Salve a Si. Então, fica aí o convite para você não perder, né? E na mesma terça-feira, às 20 horas, portanto, após o programa, a primeira estreia, nós temos a segunda, que é com a nossa querida Heloísa Pires. Heloísa Pires, para quem não conhece, é filha do nosso querido Herculano Pires. O programa Espírita Herculano e o Homem no Mundo. Alberto Magno e Wagner Tadeu. Terça-feira, 20 horas, estreia aí em novembro, o programa com a nossa amiga Heloísa Pires. E assim é a programação diária da Web Rádio Estação da Luz para todos os amigos. E aqui eu quero agradecer também a participação do nosso amigo Tavares hoje, ele que já está cuidando de outras atividades, mas quero trazer à tela o nosso querido Amadeu Ferreira para que ele possa finalizar o programa de hoje com a prece final e também com aquela saudação que só ele é inconfundível, é imperdível, só ele sabe fazê-lo. Ok, meu querido. Eu gostaria de concluir os nossos trabalhos nesta manhã com a prece de São Francisco de Assis. Eu tenho um apreço muito grande por São Francisco e por Bezerra de Menezes. São Francisco, nosso querido Francisco de Assis, ele que coordena todo aquele trabalho realizado por Joana de Ângeles através de Divaldo Franco, aquele monumental trabalho lá da divulgação da doutrina e da mansão do caminho, e eu acho que nada mais justo do que a gente proferir a sua oração como forma de agradecimento por as bênçãos que temos recebidos e que recebemos nesta manhã. E podemos dizer assim: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre amado irmão Jesus, com a anuência de Deus nosso Pai, recebei as nossas rogativas e transmutai-as em remédios para as nossas doenças do corpo e da alma, que espalhes as tuas bênçãos sobre todos os nossos irmãos necessitados, no plano físico e no plano espiritual, de conformidade com o merecimento de cada um. Com estes propósitos, Senhor Jesus, expressando a nossa gratidão pela feliz oportunidade que estamos tendo nesta manhã e agradecendo ao Pai pelo dom da vida, vos pedimos a tua permissão para concluirmos os nossos trabalhos nesta manhã com muita paz e com muita harmonia em nossos corações. Louvado seja o amor do Mestre Jesus por todos nós. Bom dia, Brasil! Bom dia, meus irmãos!
Voltaremos na próxima terça-feira. Um abraço. Ok, meus irmãos.